Sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai mostrar um destino muito diferente e até inusitado. Nessas férias eu decidi ir para Xangai, na China, e eu vou mostrar toda a aventura para vocês. Então, Xangai é a mais importante e a maior cidade da China. Ela é tão grande que ela tem mais de 30 milhões de habitantes, sendo considerada uma das maiores cidades do mundo. Xangai também é importante porque ela está numa localização estratégica. Ela está entre dois importantes rios, que é o rio Yangtze. Possivelmente vocês já aprenderam sobre esse rio nas aulas de geografia da escola, mas também o rio Huangpu. E é no rio Huangpu que a gente vai ver as maiores edificações, os prédios mais reconhecidos de Xangai. Xangai sempre foi conhecida como uma vila de pescadores, mas por conta da sua localização estratégica, ela se transformou logo num porto muito importante e estratégico para o comércio na Ásia. Por causa da sua localização, claro que ela sempre foi vista por outros países ou por outros territórios. Esses territórios sempre quiseram aproveitar a localização de Xangai e por isso ela foi sempre considerada a cidade mais internacional da China. No século XIX, durante a Guerra do Ópio, por conta dessa localização estratégica, algumas potências como Reino Unido, França e Estados Unidos fizeram uma pressãozinha na China para que eles fizessem algumas concessões territoriais para esses países. E durante um tempo, Xangai também teve uma concessão francesa, uma americana e uma britânica. Mas não foram só esses países que quiseram invadir Xangai. Muito tempo depois, na década de 30, Xangai foi invadida pelo Japão. Isso sempre pensando nessa localização muito boa que a cidade teve. Mas hoje a cidade é 100% chinesa e apesar dela ser um grande hub financeiro e ela receber pessoas do mundo inteiro, ainda congrega muito da cultura e dos costumes chineses. Então, nessa viagem eu vou mostrar para vocês os principais atrativos e algumas curiosidades que eu vi no caminho. Espero que vocês gostem e vamos lá! E a jornada começa por aqui. Estou em Frankfurt, no centro da Alemanha, e vou pegar um voo para Xangai direto pela Air China. Nunca viajei com a Air China, não tenho nenhuma impressão ou nenhum comentário sobre a empresa até agora, mas vamos ver. Cheguei em Xangai, a viagem foi ótima, tudo super tranquilo, a empresa é bem boa. A única coisa que eu estranhei é que no café da manhã eu comi tipo de um risoto com frango, mas tudo bem tranquilo, atendimento bom. Fiquei um pouquinho apreensiva na imigração, porque a mulher ficou tanto tempo olhando meu passaporte. Olha, várias pessoas passavam e eu estava lá, mas passei. E agora vou pegar um táxi até o meu hotel, porque eu já vi que se eu for de metrô vai demorar muito e eu tô muito cansada. Vou mostrando para vocês o resto do meu percurso e minha viagem por aqui. E vídeo de viagem tem que contar com tour pelo quarto. Para essa viagem aqui em Xangai, eu acabei escolhendo o Somerset Riverside, que é um hotel que fica do outro lado do rio, mas ainda assim bem próximo dos principais atrativos. É um hotel novinho, muito bem avaliado pelas agências de viagem, mas para ser honesta eu esperava mais pelas fotos que eu vi. Então, do lado da cama tem um armário e no armário dá para ver um cofre. Outra coisa interessante é que tem um apartamentinho aqui, né? Então a gente tem o freezer, tem a pia, micro-ondas, tudo isso num apartamento. Também do lado de fora tem uma sacada onde é possível usar a máquina de lavar. E aqui o banheirinho
bem bonito, novinho e interessante. Dia 1 da viagem de Xangai. Na verdade, hoje já é o dia 2. Cheguei ontem na cidade, mas fiquei tão maluca com essa diferença de horário, mudança de clima, que ontem eu estava muito cansada, não consegui fazer nada, filmar nada, tirei o dia para descansar. Mas hoje já estou super animada para conhecer alguns atrativos da cidade. Nesse momento eu estou na Praça do Povo, que é um dos principais atrativos de Xangai. Por que é tão importante? Primeiro, porque aqui é o ponto zero para todas as rodovias da China, e aqui também é o ponto zero para outros meios de transporte em Xangai. Outra coisa importante é que nesse mesmo terreno foi um hipódromo. Então, no século XIX, aqui tinha um hipódromo e foi o primeiro hipódromo do Oriente. Esse lugar, então, era muito importante para o período, para a alta sociedade, e depois de muito tempo se transformou num lugar super popular para todos os moradores de Xangai. Hoje eles transformaram essa região num parque bem gostoso, é como se fosse um pulmão verde no meio da cidade. Do ladinho da Praça do Povo fica esse lugar lindíssimo, que é o Museu de História de Xangai. Esse é um edifício histórico, eu não sei muito bem o que ele era, mas ele tem uma carinha de ser uma estação de trens ou alguma coisa assim, pelo relógio. O museu é gratuito e não vou dizer que o museu seja super interessante, é interessantinho. Tem várias coisas sobre a história da cidade de Xangai, e o que eu achei interessante é que tem algum mobiliário, tem algumas peças de roupa e é gratuito. Então a minha recomendação é, se está com tempo livre e quer conhecer um pouquinho mais sobre a cidade, aqui é um bom atrativo para visitar. Esses edifícios antigos, em estilo chinês, ficam numa região chamada Yuan Garden, ou alguns conhecem só como Yuan Garden. Esses edifícios hoje têm vários tipos de lojas, comércio, é um dos espaços mais especiais da cidade de Xangai. Ele é bonito de dia, de noite, e é lá que você encontra a maior parte dos turistas. Um outro ponto interessante é que bem nessa região você vai encontrar uma casa tradicional de chá chinês. O chinês, ele é louco por chá e toda essa tradição é mostrada por aí. Mas não fica só nisso. Também tem um dos melhores e mais bonitos templos de Xangai. Olha que lugar mais perfeito. Um dos cartões postais de Xangai é essa região aqui de frente para o rio Huangpu, que se chama The Bund. The Bund é muito conhecida quando a gente pensa em Xangai, principalmente esse prédio aqui na minha frente, que é a Pérola. Aqui onde eu tô é The Bund North, é a parte mais ao norte de The Bund, e é onde você consegue tirar as fotos mais bonitas da cidade. Olha que coisa linda, eles transformaram como se fosse num parque, cheio de flores, vegetação, lindíssimo para vir tirar uma foto, fica a dica. Outra coisa que eu quero mencionar para vocês, antes de vir para Xangai,
eu li muitos blogs, eu vi muitos vídeos para entender um pouco da cidade, quais eram os pontos turísticos que eu precisava me dedicar. E todos eles falavam bastante do calor e da umidade da China, mas eles não davam tanta atenção. Gente, o calor e a umidade aqui são insuportáveis, insuportáveis. Não sei se eu escolhi uma época ruim, que é o mês de julho, mas olha, tô sofrendo bastante, mas ainda assim o lugar vale muito a pena. Essa parte aqui já é a parte da Conceição Francesa. E essas ruazinhas estreitas é uma ruazinha de comércio com essas casas em estilo Shikumen. São casas super tradicionais. Olha que lindo os detalhes. E aí eles transformaram isso num comércio turístico. Olha se essa região aqui não parece muito São Paulo. Jardins, Higienópolis, os muros altos, muito arborizada. Nossa, estou me sentindo em São Paulo. Em transporte na China, já vem na nossa cabeça excelência, os trens balas, tudo rápido e tudo fácil. E Xangai não foge essa regra. O transporte aqui de Xangai é muito bom e muito competente. Você pode se locomover por trem, por ônibus, tem ferry boat, você pode usar os carros de compartilhamento, bicicletas de compartilhamento. Tudo muito fácil, tudo muito prático e o melhor de tudo, barato. Nesses dias aqui em Xangai, eu tenho usado os carros de compartilhamento, mas a minha forma preferida de transporte é o metrô. E eu vou dizer por que eu gosto tanto do metrô. Primeiro, porque é baratinho, é bem barato. Mas além disso, também é muito prático e muito limpo. É aquele lugar onde o ar-condicionado funciona bem, é aquele lugar onde é muito seguro e é aquele lugar que te leva para outro canto da cidade. Demora um pouquinho para entender como compra o ticket. Tem que lidar com a máquina tem toda uma logística para usar, mas a hora que você pega o jeito, vai fácil. Além disso, se você não tiver dinheiro para comprar o ticket, você pode usar o teu cartão Visa, o teu cartão Master nas próprias catracas do metrô. Então, fica a minha recomendação. Deixa eu só fazer uma observação. Hoje está muito quente como os outros dias e eu estou usando um vestido de um ombro só, bem decotado. E as mulheres aqui da Ásia, elas não estão acostumadas a mostrar o colo. Elas usam shortinhos, sainhas bem curtinhas, mas aqui é sempre fechado. Então hoje eu tô me sentindo meio pelada, porque toda a mulherada fica olhando pra mim. E aí eu tô me sentindo um pouco mal, mas tudo bem, tô bonita, tô levando. O dia de hoje eu tô voltando para aquela parte de Xangai que foi Conceição Francesa. Não consegui terminar toda a área ontem, tô voltando hoje. E minha primeira parada vai ser Biblioteca de Xangai.
Acabei de chegar no shopping e tava chovendo lá fora, então eu tô com a minha sombrinha. Para entrar no shopping você tem que secar a sombrinha, então olha a tecnologia, você coloca a sombrinha aqui e vai secando, ó. Legalzinho, né? Só na China. Vou dar uma dica de compra para as mulheres. Aqui na China eu estava um pouco decepcionada porque eu não tinha achado nenhuma loja de produtos de cosméticos, marcas coreanas, alguma coisa assim. Aí eu vi essa loja chamada Harmai, talvez se pronuncie de uma outra forma, mas essa é uma loja que vende todos os produtos que você possa imaginar, produtos franceses, produtos americanos, as grandes marcas como Christian Dior, Lancôme, La Mer. E aí eles têm essas amostrinhas aqui embaixo, ó. Eles vendem essas amostrinhas por um preço super bom. Eu que não ia levar nada, já tô com o meu carrinho cheio de coisas. Então, Harmai, se vocês quiserem uns produtos mais baratos, mas principalmente fiquem de olho nessas amostrinhas que vocês vão encontrar uns preços imperdíveis. Dia 4 em Xangai e hoje é dia de aventura. Tô saindo um pouquinho do centro da cidade e vou para uma outra cidade que é na região metropolitana, a 55 quilômetros de Xangai. A cidade que eu vou visitar chama Zhujiajiao, que é conhecida como a Veneza de Xangai. Ela fica então na região metropolitana e ela é muito conhecida pelos seus canais. Mas além dos canais, ela ainda tem uma arquitetura muito característica chinesa das dinastias Ming e Qing. A minha intenção a princípio era comprar um pacote turístico para fazer esse day tour, mas eu achei que os day tours estavam muito caros e aí eu decidi fazer por conta própria. Vou de metrô até lá e vou mostrar para vocês se deu certo ou não. Então me acompanhem e vamos lá. Cheguei. Demorou 1h50 saindo de Pudong. Tive que pegar 3 linhas de metrô, mas estou aqui para conhecer o lugar. Bem na entrada tem um serviço de turismo onde você pode comprar um ticket para a cidade, custou 60 wons, e aí a moça também dá um mapa dos pontos turísticos que eu tenho direito a visitar. Ela diz que vai demorar umas 2 horas para fazer todo o trajeto. E aí, vamos nós! Próximo dia de viagem e hoje é um dia muito especial porque é meu aniversário. E sabe onde eu vou comemorar meu aniversário? Na Disney. Vou para Disney Shanghai, que fica aqui do meu lado da cidade, mais ou menos uns 40 minutos de metrô, e vou levar vocês comigo. Vamos ver se a Disney de Xangai é tão boa quanto os outros parques no restante do mundo. Cheguei aqui na Disney e se preparem que vai ter muita filmagem.
Acho que todo mundo sabe o quanto eu sou fascinada pela Disney, era meu sonho de infância. E eu só consegui visitar um parque da Disney quando eu já era adulta, quando eu fui na Disney Paris. Dessa vez eu estou em Shanghai, quer dizer, eu tinha que conhecer a Disney daqui. Eles estão celebrando 10 anos, estou super empolgada. E para aquelas pessoas que têm curiosidade de saber quanto custa um ticket, aqui o ticket vai custar a partir de 60 euros, mas também você vai encontrar outros tickets mais caros por 120, 140, 200. Depende do tipo de programa que você está pensando em fazer e o tipo de passe que você quer comprar. Todo parque da Disney começa da mesma forma. Ele começa com essa rua chamada de Main Street. Essa Main Street de Shanghai está um pouquinho diferente das outras Main Streets, mas a lógica é a mesma. É para representar a rua principal da cidade do Walt Disney, da cidade que ele morava quando era criança. Gente, aqui é muito bonitinho. Dizem que esse parque da Disney é o maior parque em extensão. Outra coisa muito interessante é que no final da Main Street você vai dar no Castelo da Cinderela. Isso também é de praxe de todos os parques da Disney. Mas esse Castelo da Cinderela é o maior entre todos os castelos da Disney. Olha que legal! Muito bonito, tudo muito limpo, tudo muito organizado. Maravilhoso! Último dia em Shanghai e hoje é dia de revisitar alguns atrativos que foram passados muito rápidos da primeira vez, ou se não, visitar aqueles que não tinham dado tempo de dar uma olhadinha até então. Vamos lá! E esse é o Debum, o principal cartão postal de Xangai. É de frente para um rio, que é o rio Huangpu. E a cidade acabou crescendo em torno desse rio. Na parte da minha frente é Pudong, que é a parte mais moderna de Shanghai. É o centro financeiro de Shanghai, com essa construção chamada Pérola. E aí do outro lado do rio a gente tem uma parte mais histórica de Shanghai, que é a parte britânica. Lembra que eu comentei com vocês que Shanghai foi dividida em diferentes partes? Então esse lado aqui de Shanghai ficou com o Reino Unido. E aí eles construíram vários bancos, prédios administrativos nessa parte. E eu particularmente acho um charme. Sem dúvida é o Ocidente abraçando o Oriente. Essas edificações, elas ficam lindas o dia inteiro. À noite, com um jogo de luzes, vou mostrar para vocês, fica um sonho. Na verdade, toda essa área é bonita o dia inteiro, mas à noite, com as luzes, Xangai brilha. Acabei de atravessar o túnel que passa pelo rio Huangpu e, gente, 110 yuans, o dinheiro mais mal gasto dessa viagem. Não recomendo, muito chato, muito caro.
Vou mostrar curiosidades que eu vejo pelo caminho. Logo no primeiro dia eu encontrei essa loja. Eu não sei o nome dela, mas eu vou dizer Kinzi. E aí eu achei estranho, porque eu não sabia que os chineses gostavam tanto de cremes para as mãos. Mas aí durante os meus dias aqui em Xangai, eu vi várias marcas oferecendo o mesmo produto. Então eu acredito que seja uma coisa que os chineses gostam bastante, principalmente para dar de presente, ó. Eles têm várias embalagens para as mães, para os professores e várias fragrâncias. Então olha que coisa fofa, adorei essa ideia. Eu vou ter que levar alguma coisa, né? Tô andando aqui no shopping e encontro essa loja 0566. É uma loja especializada em cafés. Então você pode escolher o tipo de café, eles fazem para você na hora. É uma coisa impressionante, um lugar super interessante, principalmente se você quer dar presente. Eles têm umas embalagens lindíssimas. Eu já fiquei doidinha aqui para comprar alguma coisa. Olha isso daqui. Vocês podem escolher então o café que você quer e aí você dá nessas embalagens lindas. Se você quer uma coisa menorzinha, eles têm essas embalagens únicas. Olha que coisa linda! Embalagens pequenininhas para você dar. Eu mesmo me interessei por essas menorzinhas aqui, ó. Muito legal, muito legal. E para finalizar a minha estadia aqui em Xangai, tive que voltar para a região de Yuyuan Garden. É aqui que você encontra essas edificações em estilo chinês antigo e ela é imperdível à noite. Você vê não só os edifícios, mas também vê várias curiosidades pelo caminho. Então, é aquele tipo de lugar maravilhoso e imperdível. E aí, o que vocês acharam de Xangai? Gostaram do que viram? O que mais surpreendeu vocês? Qual que é o atrativo que mais chamou a atenção? Comenta aqui para mim que eu quero saber. Mas aí, depois dos meus 8 dias em Xangai, as minhas impressões são as seguintes. O que eu mais gostei na cidade? Eu acho que o primeiro ponto é, sem dúvida, a limpeza. Quando eu estava pensando em ir para Xangai, não que imaginasse que a China não era limpa, eu imaginava que era limpa, mas eu não podia imaginar que era tão limpo. Os metrôs tão limpos, os lugares tão limpos, até os bairros mais humildes, tudo muito limpo. Fiquei até com um pouco de vergonha de morar na Holanda, as pessoas às vezes conhecem a Holanda como um país limpo, mas olha... Pensando que Xangai tem 30 milhões de habitantes, é uma cidade infinitamente mais limpa do que Amsterdã, ou que Roterdã, ou que Haia, que são as maiores cidades da Holanda. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é da organização. Tudo é muito claro, então se você vai pegar um metrô, você sabe exatamente qual que é o teu ponto, se você vai... comprar alguma coisa, você sabe exatamente quanto que você vai pagar. Então, tudo é muito organizado, tudo é muito prático e tudo é muito claro. Acho que essa organização também ajudou bastante. E quando não ajudava, claramente, sempre tinha uma pessoa ali para ajudar. Infelizmente, pouquíssimos chineses falam inglês, mas na minha experiência... os guardas no metrô, as pessoas na rua, se não soubessem falar, elas faziam um esforço para entender ou elas faziam um esforço para se comunicar, nem que fosse no Google Tradutor. Terceiro ponto que eu acho que está claro para todo mundo, mas eu vou reforçar, é a segurança. A China é extremamente segura. É uma delícia você ir para um lugar onde você não precisa ficar se preocupando
se tua bolsa tá pro lado certo, se o zíper tá aberto, se não tá aberto, se alguém tá vendo o teu cartão, se você pode ou não usar certa joia, se você pode ou não andar em certa rua. China é extremamente segura e é verdade. A cidade também é muito moderna, já sabia, mas o que me surpreendeu é que ela é moderna com um aspecto de muito bom gosto. Quando eu pensava em China, eu sabia que ia ser moderna, mas às vezes eu pensava que vai ser meio brega, né? Uma arquitetura brega, uma decoração meio brega, meio anos 80, porque Macau tem um quê de brega, tá? Até Hong Kong tem um bem quê de brega. Mas Xangai é um absurdo de bom gosto. Achei tudo muito bonito, tudo muito primoroso, assim, nos detalhes, muito bom gosto. Esse eu fiquei muito surpresa. E aí um ponto que também não fiquei surpresa, mas que gostei bastante é um país relativamente barato. Comida barata, transporte barato, coisas do dia a dia são baratas. As únicas coisas que eu achei cara na China são produtos importados. Aí realmente eu levei um susto, porque não é só carinho, é muito mais caro. Mas tirando isso, as coisas do dia a dia, transporte, alimentação, atrativos, tudo isso muito barato. Mas é claro, às vezes a gente viaja para um lugar e nem tudo é como a gente esperava. Alguns pontos negativos de Xangai, no meu ponto de vista, a partir da minha experiência. Eu acho que para mim, o único ponto negativo de verdade da cidade foi a temperatura. Nem vou falar o tempo em si, porque mês de julho é um período que chove bastante e os dias que eu tive na China até choveram, mas não choveram por muitas horas ou choveu muito a ponto de estragar um passeio. Era aquelas chuvas rápidas, meio chuvas do Pará, sabe? Então não foi algo que me prejudicou, mas a temperatura, aquele caldeirão a 37 graus, 39 graus, 40 graus, gente, não dava para respirar. E aí, para um turista que anda muito no centro, é muito, muito difícil. Então, não sei se é porque julho é realmente sempre muito quente, ou se eu peguei uma semana de veranico, né, que estava difícil em qualquer parte da Ásia, mas essa semana foi muito, muito difícil para aguentar a temperatura. Não tinha vontade de sair do hotel, se eu estava andando na rua, queria logo para o metrô, porque o metrô tinha ar-condicionado, ficava caçando um ar-condicionado, principalmente na Disney, foi muito difícil. Mas além da temperatura, o que eu também não curti tanto é que quando eu pensei em ir para Xangai, eu decidi ir para Xangai porque todo mundo dizia, Xangai é a cidade mais internacional da China, é a cidade mais cosmopolita da China, você vai se sentir como se estivesse numa capital internacional. E vamos ser sinceros, Xangai não é tão internacional assim. Acho que 5% só dos turistas são ocidentais. A grande maioria dos turistas em Xangai são orientais e a grande maioria esmagadora dos turistas são chineses. Então, eu esperava que tivesse mais pessoas falando inglês, não tinha. Eu esperava que tivesse mais opções internacionais, não tinha. A grande maioria dos turistas ocidentais que estavam lá eram russos, né? Porque hoje tá difícil para os russos viajarem e a China ainda é um país que está aberta aos russos. Em algumas áreas de Xangai, como a Conceição Francesa, eu até via mais turistas, talvez ficava entre 20%, alguma coisa assim. Mas ainda assim, é uma cidade muito chinesa, voltada para o turista chinês. E aí, para o internacional, para o turista ocidental ir para lá, requer um pouco mais de esforço, porque às vezes a gente não entende a língua, às vezes a gente não entende um costume, então exige um pouco mais de esforço. Mas isso não atrapalhou minha experiência. No fim das contas, amei ter conhecido esse pedacinho da China, fiquei muito feliz. É muito bom quando a gente vai para acabar com alguns estereótipos e abrir a cabeça da gente para o diferente, né? E ao mesmo tempo, quando a gente está lá, a gente percebe que nem é tão diferente assim.
Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deem um joinha nesse vídeo. Eu falei para vocês, viajar é minha maior paixão e eu tô sempre viajando. Me digam também qual foi o ponto que mais surpreendeu vocês, um atrativo que vocês mais gostaram, o que é aquilo que vocês não gostaram. E aí espero que vocês continuem comigo nas próximas aventuras. Obrigada pela audiência e a gente se vê. Boa viagem!